Boa noite família dos Códigos do Feijão. Sejam muito bem-vindos. Escrevam aí nos comentários, bora romper. Hoje vamos romper com alguns das maiores mentiras que nós contamos a nós próprios. E essa maior mentira é nós dizermos que não conseguimos. Na maioria das vezes não é uma questão de capacidade, é uma falta de constância. E na live de ontem eu falava-vos sobre decisão e compromisso. Falámos sobre tomar uma decisão e acompanhar essa decisão até ao fim. E hoje quero acrescentar algo que é muito importante. A decisão muda a direção, o compromisso mantém-nos no caminho, mas só a constância, só o fazer muitas vezes, só o repetir essa ação é que vai transformar a nossa vida. Por isso hoje vamos falar sobre a lei da constância. Todos nós acreditamos, e acontece no dia 1 de janeiro, que começar não é difícil. Começar uma nova dieta, começar a fazer exercício, começar a ler um livro, todos nós fazemos isso todos os dias. Alguns, inclusive, é começar um novo negócio, começar a tentar falar com Deus, a orar, começar a fazer postagens, que eu sei que não é fácil romper, não é? Bora romper, não é fácil, mas muitos começamos com muita força, só que na base do entusiasmo e da motivação. Na base do entusiasmo e da motivação. E muitos de nós já inclusive descobrimos qual é o problema. É que a motivação muitas vezes acaba rápido. Quando estamos um pouco mais cansados, quando os resultados não são ainda não têm aquela visibilidade que tu pretendes, quando ninguém te está a aplaudir. E é neste momento que nós percebemos se havia apenas uma motivação ou se já existia um compromisso. Porque para iniciarmos, como é lógico, precisamos de motivação. Para tomarmos a decisão, precisamos estar motivados para começar. No entanto, é o compromisso, é a decisão, é o compromisso, é a constância que nos vai fazer continuar. Eu já vos falei várias vezes sobre o compromisso que eu tenho, pessoal, o compromisso que eu próprio assumi com mim mesmo, não com vocês também, mas primeiro é comigo, porque se eu apenas assumo um compromisso com vocês, eu posso arranjar maneiras de me enganar a mim e enganar-vos a vocês. Agora, eu enganar-me a mim próprio é que nunca consigo. Portanto, o primeiro compromisso tem que ser comigo e não convosco. Primeiro comigo. E porque eu sou o único que consigo andar comigo 24 horas por dia. Se eu fizer um compromisso convosco, vocês não sabem se eu estou a cumprir ou não. Mas eu sei. Eu sei se aquilo que me comprometi convosco, de forma pública, isso é uma das partes muito importantes para nós conseguirmos levar as nossas ações adiante, é fazermos um compromisso público. Para quê? Para que haja uma maior responsabilização daquilo que nós decidimos, da decisão que nós decidimos tomar, não é? E, portanto, haver esse compromisso com o público, não é? Um compromisso que mais pessoas sabem,
para que nós não percamos a vontade de o cumprir, não é? Somos pessoas de palavra. E o meu compromisso comigo próprio e também convosco, é o de fazer exercício físico todos os dias. E aqui estou eu, a fazer a pedalar e a cumprir com o meu exercício de hoje. E hoje foi um dia desgastante, porque levantei-me às 5 da manhã para preparar a aula que iria dar às 6 ao meu grupo de mentorados. Bom dia, João. Boa noite, João. Para dar ao meu grupo de mentorados. Portanto, comecei logo às 6 da manhã a fazer a aula para preparar a semana, com as tarefas, com o novo livro, com aquilo que eles tinham para fazer, porque qualquer mentoria, o trabalho depende dos mentorados, não depende do mentor. O mentor dá a orientação, mas tem que ser os mentorados a fazer, tens de ser tu e eu, cada um a fazer em si. Portanto, não adianta ter o maior mentor do mundo se nós não quisermos fazer a nossa parte. Não tem como, seja lá ele quem for. Mas se eu não fizer aquilo que me cabe a mim, ele pode-me dar os maiores conselhos do mundo, dar a maior informação, mas que não colocada em prática é só informação, é só conhecimento, é só conteúdo. E então dizia eu que aqui estou eu a cumprir. Bom dia, Júlio. E o Júlio é um dos meus mentorados e esteve lá também na aula hoje às 6 da manhã. Dizia eu que um dos meus compromissos é efetivamente o exercício físico. Já levo mais de 90 dias seguidos sem falhar. Boa noite, Júlio, desde há pouco. É também o compromisso de fazer aquilo que estou a fazer junto de vós, que depois irei publicar, como tenho feito sempre, porque alguns de nós pensam, mas vou abrir uma live para entrarem 7, 8, 10 pessoas. Para quê? Então e aquelas que depois vêm ao longo do tempo? Porque eu, pelo menos, tenho o hábito de publicar isto no canal. Há pessoas que conseguem ver em direto, mas depois tenho imensas visualizações ao longo do tempo. Pessoas que só conseguem ver de manhã, outras só conseguem ver à hora do almoço. Aqui o que importa é fazer chegar esta mensagem. E aquilo que eu me transformo no caminho. Esta é a parte mais importante, porque eu hoje olho para trás, eu já levo a chegar às 50 lives diárias, mas ainda assim é pouco, porque quando eu ouço falar o Tiago Rocha, que diz que num ano fez 1200, eu, se tudo correr dentro da normalidade, num ano vou fazer 365. Portanto, são menos 4 vezes aquilo que ele fez num ano. E onde eu quero chegar é que ainda só tenho cerca de 50 feitas diariamente, com constância, que é a conversa de hoje. Mas já consigo perceber uma diferença entre a minha primeira, que quase nem conseguia olhar para o telemóvel, que parecia um bicho, parecia que ficava sem fala, parecia que se colava a língua ao céu da boca. Eu não sei se alguém que aí está se sente ou sentiu também esta mesma sensação. E hoje faço com naturalidade. Há dias em que os temas são mais interessantes, há maior participação, há dias em que por algum motivo as pessoas estão mais disponíveis e entram. E portanto não estou aqui por causa disso. Estou aqui pelo processo. O processo de resiliência, o processo de constância, o processo de melhorar a cada dia. E isto tudo para vos dizer que nem todos os dias nós temos a mesma energia. Nem todos os dias apetece da mesma maneira. Parece que há dias que temos uma inspiração diferente, mas todos os dias é para fazer. E isso o meu cérebro já
já nem tenta negociar comigo. Já nem tenta dizer, então passaste o fim de semana todo enfiado no BML, fizeste as lives, um dia levantaste de madrugada, o outro dia ficaste até mais tarde, hoje levantaste às 5 da manhã. Para quê? Bom dia, César. Aliás, boa noite, César. Levantaste imensamente cedo. Estás aqui para quê? Estou aqui pelo processo. Estou aqui pelo processo e não pelo que me apetece ou deixa de apetecer. Portanto, nem todos os dias é fácil nós encontrarmos tempo e disponibilidade e disposição. Mas chega um momento, quando nós assumimos isto, que deixamos de negociar com a decisão que tomámos lá atrás. Essa decisão está tomada. Ponto. A decisão está tomada. Não vale a pena tentar negociar. Agora é só... Olá, Pedro. Boa noite. Agora é só cumprir. Portanto, e quando nós fazemos isto, deixamos de... Olá, Antonieta. Quando nós estamos a falar hoje sobre constância. Ontem foi sobre compromisso, sobre decisão e compromisso. Hoje é sobre constância. E depois vocês vão apanhando isto. Dizia eu que, como eu já tomei a decisão, hoje já não preciso de negociar com o meu corpo a dizer se estou cansado, se não estou cansado, se me apetece, se não me apetece. Só vou e faço, mais nada. Olá, Antonieta. Só vou e faço. E para isso basta deixarmos de depender da vontade, da motivação, passarmos a depender dos princípios. E esta é uma diferença enorme, porque quem depende da vontade são as crianças. E a Bíblia diz claramente que, enquanto éramos crianças, fazíamos aquilo que nos apetecia. Agora que somos adultos, fazemos aquilo que tem que ser feito. E tu e eu sabemos muitas das vezes aquilo que temos que fazer no nosso dia-a-dia, aquilo que temos que fazer na nossa vida. Nós sabemos isso. Se eu te perguntar, coloca aí S de sim ou N de não. Existe alguma grande decisão que tu sabes que tens que tomar na tua vida e ainda não tomaste? Escreve só, se sim, sei que existe alguma coisa que eu devo e que já devia ter feito e ainda não fiz. Ou não há nada na minha vida, eu fiz tudo aquilo que sei que tinha que fazer. Escrevam lá aí nos comentários. E dizia eu que, enquanto nós somos crianças, fazemos as coisas pela vontade. Não me apetece, não faço. Apetece-me, faço. Agora, quando nós somos homens, quando nós somos adultos, passamos a viver por princípios, passamos a viver pela nossa palavra também. Se eu dei a palavra, se eu me comprometi, então eu vou fazer. E a constância constrói... Exatamente. Pois, é aquilo que eu imaginava. Todos nós sabemos que há coisas que temos que fazer. Não é uma questão de não saber. Às vezes a questão é a vontade de fazer. A emoção de fazer. A motivação de fazer. Porque nós sabemos o que é que temos que fazer. O problema é que às vezes ou começamos e paramos, ou nem sequer começamos. E esse é que é o grande problema. E... Olá, Susana. Boa noite. E cada vez que nós sabemos que temos uma coisa para fazer, dizemos que vou começar. Boa noite, Susana. Vou começar e fazemos um dia ou dois e desistimos, estamos a tirar força à nossa identidade. Quando eu faço um exercício, eu não estou apenas a treinar o meu corpo. Estou a treinar uma pessoa que é disciplinada. Quando eu faço uma live, não estou só a falar aqui para vocês, para a câmara. Estou também a tornar-me numa pessoa que aparece, que serve, que honra, que assume o compromisso que tomou.
E a constância... Olá, Vivi. E a constância não muda apenas os resultados. Ela muda quem nós somos. Muitas das vezes, quando estamos a iniciar uma nova atividade, ela é sempre um pouco mais difícil. E às vezes temos mais tendência, por ser difícil, para querer abandonar. E no início é feito na base do esforço, não é? Só que depois, digam-me lá aí outra vez, sim, ponham um S se for sim, ponham um N se for não. Primeiro temos que fazer as coisas na base do esforço, mas ao fim de algum tempo, aquilo começa a fazer parte de nós. E alguns de nós, quando deixam de fazer, por exemplo, uma atividade física, nota-se muito isto. Olá, Fernando. Olá, Carla. Numa atividade física, nota-se muito isto. Boa noite, Fernando. Nota-se muito isto, que é, custa a começar, custa a ganhar o hábito, mas depois, quando por algum motivo paramos, sentimos até aquela falta. Não é? Porquê? Porque isso começou a fazer parte de nós. Só que, numa fase inicial, nós temos que nos obrigar... Olá, Filomena. Nós temos que nos obrigar a cumprir. Porque quando nós começamos uma nova atividade, e estamos, como eu vos disse desde o início, estamos sempre a começar coisas. A começar uma nova dieta, a começar um novo compromisso com Deus, a começar... Boa noite, Filomena. A começar. E como nem sempre acabamos, o nosso cérebro acha que é normal. E diz assim, olha, lá está este parvo a meter-se em mais uma coisa. Lá está este parvo, deixa-o começar, que daqui a 2 ou 3 dias, ou daqui a uma semana, ele desiste e, portanto, não há stress. E esse é que é o problema, é quando nós deixamos que este sabotador que aqui temos, que, se bem orientado, pode nos ajudar muito, mas se o deixarmos governar, ele está constantemente a dizer, não, deixa estar aí no sofá, tu hoje levantaste muito cedo, tu tiveste o fim de semana todo enfiado na plataforma, a aprender, descansa hoje, já fizeste a tua parte, já estiveste em palco, já estiveste a falar para centena e quase 200 pessoas, já não precisas. Ele está-te sempre a dizer isto. Para quê? Para te poupar, porque o cérebro foi feito única e exclusivamente para uma coisa. Sabem qual é? Adivinhem lá, escrevam lá. Para que é que o cérebro foi criado? Escrevam na mesma, que eu vou antecipar. Foi criado apenas e só para nos manter vivos. E para nos manter vivos, ele precisa de poupar energia. Ele precisa de fugir das coisas esquisitas, das novas habilidades. Isso mesmo, Fernando, tu adivinhaste. Andamos a beber da mesma água. E é mesmo isso. Porquê é que nós, quando iniciamos uma nova atividade, temos medo, por exemplo, um novo desporto, uma nova habilidade, tocar viola, que é uma coisa que eu ando a aprender? Porquê é que a vontade é não fazer? E principalmente quando são coisas mais difíceis. E às vezes, não é o caso da viola, mas um novo desporto pode até ser um pouco mais perigoso. Porquê é que nós vemos, numa primeira fase, no nosso cérebro, só as coisas más? Aquele que tentou e caiu e partiu uma perna e fez isto e fez aquilo. Porquê é que são essas coisas que nos vêm à ideia? Para quê? Para nos tentar desmotivar. Para dizerem assim, não, deixa de estar, tu já sabes fazer tanta coisa. Deixa de estar sossegadinho. E é isso que ele tenta fazer porque ele foi criado para nos manter vivos. E isso é algo que nós temos que compreender. E quando nós compreendemos, é aquilo que eu digo sempre, e quando eu estive no palco, no BML, ontem, acho que foi ontem, acho que foi ontem, quando me perguntaram o movimento dos códigos do Fajão, o que é que faz? E aquilo que eu digo sempre é criar consciência.
Criar consciência para a transformação do ponto A para o ponto B. Porque se eu não criar consciência que estou no ponto A, eu não me vou esforçar para vir para o ponto B, porque eu sei que o ponto B é aquilo que eu quero. Mas se eu não tiver consciência onde estou e qual é a direção até ao ponto B, como é que eu vou fazer? Se eu sei que, aliás, muitas das vezes nós nem sabemos onde é que estamos. Isso ainda é pior. Agora, quando nós não sabemos em que ponto é que estamos. Porquê? Porque não paramos um bocadinho para pensar na nossa vida. Para pensar naquilo que estamos a deixar de viver. Já vos falei várias vezes que há pessoas que vivem até aos 30, mas são enterrados aos 70. Porque até aos 30 ainda temos aquela vontade e aquele acreditar de querer andar para a frente, de querer ter uma vida melhor, mas depois habituamos-nos, deixamos-nos dominar por este senhor aqui e ficamos no conforto do nosso dia-a-dia. O que ganhamos dá para pagar as contas? Dá. Metendo um cartão dá para fazer umas férias? Dá. Então, tranquilo. Tranquilo. Para que fazer mais? E o resto do tempo, dos 30 aos 70, é sobreviver, não é viver. Alguém que sinta que já passou, ou que conheça um amigo, ou um conhecido, ou um primo, que possa estar ou possa ter passado por uma situação destas, ponha aí outra vez um S de sim, um N de não, que eu não vos quero dar muito trabalho, ok? Eu vou-vos dar o exemplo, enquanto vocês escrevem, do feijão. Porque o feijão ensina-nos muito sobre a constância. E hoje temos aqui, na nossa live, a Filomena e o Fernando, com quem eu estive também no fim de semana. E antes de vir embora, no domingo, dizia-me a Filomena, Laurentino, porque eles estiveram na minha palestra e eu deixei... Não posso revelar? Não, tenho que revelar se eu não consigo. Pois é, César. É exatamente isso. O César pôs ali um S de sim. Eu deixo-vos uns feijõezinhos para vocês fazerem uma atividade muito simples, que é voltar ao tempo da escola e plantar um feijão. Só que aquilo que vos peço é que façam num bocadinho de terra e não no algodão que nós estávamos habituados a fazer. E ela dizia-me, Laurentino, já passaram tantos dias e o meu feijão ainda não rompeu. E eu disse, bom, temos que ver. Temos que ver porque efetivamente a palestra foi no dia 11 e já vamos no dia 20 e qualquer coisa. Portanto, são efetivamente muitos dias. Mas deixa ver mais um tempo. E hoje recebi, há pouco estive a falar com eles por outra situação que também já vos vou revelar daqui a pouco. E dizia-me ela assim, Laurentino, já está a sair da terra. E isto é fantástico porque... quando nós colocamos o feijão na terra, nos primeiros dias nós não vemos nada. E aí é que surge a dúvida. Será que ele está a germinar? Porque eu normalmente planto os meus num frasquinho transparente. Portanto, eu sei o que está a acontecer. Porquê? Porque eu pego no frasco e olho de lado e vejo as raízes a crescer. Agora, quem planta na terra, não é? E não está a ver este processo, duvida, que é aquilo que nós fazemos na nossa vida. Eu tomei uma decisão, mas como os resultados não estão a aparecer imediatamente, começamos a pensar, será que foi a decisão certa? Será que era a terra certa? Será que tinha água, a quantidade de água que chegasse? Porque ao fim de um tempo, não vermos aquilo a romper, não é? Começamos a pensar uma série de coisas. E, muitas vezes... Filomena, para ti também. E, Fernando, não fiques com ciúmes, hein? Para ti também, Fernando. E esta dúvida acontece na nossa vida. Quando nós tomamos uma nova decisão, quando nós temos um compromisso de fazer as coisas, quando nós já estamos a fazer as coisas há uma semana, há 2 semanas, há um mês, e o resultado ainda não é aquele que eu pretendo, ainda não está a aparecer, é exatamente aquilo que aconteceu com a Filomena. Começamos a duvidar, mas seguimos.
Mas seguimos, e esta é que é, para isso vem a constância, que é, não, eu tomei a decisão, não tomei, então vamos ver o que é que dá. Vamos esperar, vamos continuar no processo, continuar a fazer aquilo que tem que ser feito. Importante é perceber se estamos efetivamente no processo, ou se não nos estamos a desviar. O importante é nós sabermos qual é o nosso destino. Eu estou numa prova de atletismo. Se eu não sei onde é que fica a meta, eu até posso correr muito rápido. Então imaginem que já disse isto várias vezes, imaginem que eu estou a correr rapidíssimo, mas estou a correr no sentido contrário da meta. Sabem, quanto mais eu corro, quanto mais esforço eu faço, quanto mais trabalho eu faço, mais me afasto daquilo onde quero chegar. Portanto, é muito importante, diria que fundamental, nós compreendermos onde estamos e aonde queremos chegar. E é aqui que entra o criar consciência e iniciar uma transformação. Porque uma transformação é aquele processo que não tem volta atrás. É aquele processo da azeitona que é transformada em azeite. Meus amigos, depois da azeitona transformada em azeite, primeiro, o azeite tem muito mais utilidades do que a azeitona. Portanto, quando nós somos transformados, normalmente adquirimos novas habilidades. Tornamos-nos mais úteis para a sociedade, para a nossa família, para a nossa empresa. E é isso que eu pretendo com a palestra dos Códigos do Fajão, com a mentoria dos Códigos do Fajão, é que nós compreendamos, vocês compreendam em que ponto é que vocês estão e para onde é que querem ir. Não sou eu que decido o caminho. O caminho são vocês que têm que decidir. Vocês é que têm que dizer, eu quero chegar aqui, eu quero chegar ali. O problema é que muitas das vezes nós sozinhos não paramos para fazer isso. Se eu perguntar a todos vocês aonde é que querem chegar daqui a um ano, outra vez em um Szinho ou um N, toda a gente tem bem definido na sua cabeça onde é que quer estar daqui a um ano. No próximo agosto, final de julho, princípio de agosto do ano passado, do ano que vem, todos nós temos bem claro onde é que queremos estar, em que trabalho é que queremos estar, o que é que queremos fazer, como é que queremos que a nossa família esteja, qual é a atividade que queremos estar a fazer, mais ou menos o que é que queremos estar a ganhar, qual é que é a nossa relação que queremos ter com Deus daqui a um ano. Todos nós temos isso bem presente ou vamos andando? Estou a ver que há aqui gente que faz as coisas certas. A Antonieta, o César, sabem bem, têm bem definido o que é que querem. Mas infelizmente, minha gente, infelizmente vocês são poucos. Nós somos poucos. A grande maioria anda por andar. Já ouviram falar nos rebanhos? Se o rebanho virar para aqui, vai toda a gente para aqui. Costuma-se dizer que se uma ovelha cair num precipício, as outras todas caem. Sabem porquê? Porque não sabem para onde ir, só sabem que têm que ir atrás do que está à frente. E isso pode ser bom quando às vezes queremos mostrar confiança a quem está à nossa frente. O problema, sabem o que é? Sabem qual é o grande problema? É quando a primeira ovelha é cega. É quando aquela que está à nossa frente é cega. Quem já viu um cego a guiar 20 ou 30 pessoas? O que é que vos parece? É uma boa ideia seguir alguém que vai cego? Se calhar não é. Por isso é muito importante nós criarmos consciência de onde estamos e para onde queremos ir. E o Fanjão, dizia eu, voltando aqui um bocadinho atrás, enquanto ele não sai, exatamente, César, é isso mesmo, definir dia a dia. Às vezes também não é preciso dia a dia, porque dia a dia, se tu hoje não atingiste aquilo que queres, podes ficar frustrado. Mas, porque na realidade, aquilo que nós atingimos é um empilhamento de resultados, que às vezes, vou dar o exemplo do tocar viola, e no curso que eu estou a fazer, o professor dizia muitas das vezes, vocês só façam. O importante é estar a fazer o processo e ter a certeza que o processo está testado e que funciona.
Portanto, é só seguir esse processo. Mas para isso ele tem que estar testado. E o professor dizia muitas vezes, façam aquele treino de dedos para a frente, para trás, para cima e para baixo, façam o treino. E vocês vão ver que às vezes de um dia não notam grande evolução, não notam uma grande diferença. Mas às vezes de um dia para o outro parece que desbloqueia uma coisa e tudo muda. E a nossa vida é também um pouco assim. É preciso estar no processo, não é tentar 2 vezes, não consegui e a seguir desisto. Isso é que é o grande problema. Bom dia, Aline. Boa noite, Aline. Esse é que é o grande problema. É que nós muitas das vezes tentamos 2 ou 3 vezes e a seguir deixamos. Porquê? Porque não apareceu o resultado logo, porque está difícil, porque não estou motivado e, portanto, é isso que muitas das vezes nos acontece. E quando nós colocamos o feijão na terra, tudo parece igual. Não há logo folhas, não há logo caule, não há logo fruto. Só que lá por baixo é o processo. Lá por baixo da terra começa a existir movimento. Só que nem sempre nós vemos. Olha, César, ainda bem que falaste nisso, porque eu ia falar das utilidades e depois a conversa vai fluindo. Voltando aqui um bocadinho atrás e já volto ali ao feijão. Eu dizia há pouco, quando nós nos deixamos transformar de azeitona para azeite, aumentam as nossas utilidades. E pensem nisto, uma azeitona serve basicamente para comer. Portanto, é curtida, não é? Naquele processo chamado de adoçar a azeitona, e depois é ingerida. E quando ela se transforma em azeite, quantas utilidades mais ela tem? Escrevam lá aí que utilidades é que vocês conhecem do azeite. Temperar. Antigamente, agora usa-se muito o WD-40, não é? WD-40, aquele sprayzinho milagroso que dá para tudo. Antigamente usava-se o azeite para lubrificar. Existe quem conserve coisas mergulhadas em azeite. Portanto, já temos aqui três utilidades. E se começarmos a pensar um bocadinho, há muitas mais. Serve para temperar saladas e temperar também os pratos culinários. Serve para cozinhar. Grande parte dos pratos começam com um refogado ou com algo que poderá ser utilizado, pode haver quem não utilize. Serve também para fritar coisas. Antonieta, para o cabelo eu esse não conhecia. Para o cabelo não conhecia. Ai, Aline. Tens que plantar também ervinhas para o gato. Não é suposto um gato comer o teu feijão. Isso mesmo, voltar a plantar, repetir o processo, seguir os mesmos passos, constância e resiliência. É isso mesmo. Exatamente. Eu percebi, Antonieta, não é muito utilizado. E eu, inclusive, quando era miúdo, a minha avó, assim na Santa Terrinha, lá no interior de Portugal, uma vez fez uma mistura de enxofre com azeite e esfregou-me no corpo, porque eu tinha, não sei, porque eu era bastante miúdo, mas tinha muita comichão e ficava, não sei se seria varicela, se o que é que seria, não faço ideia. Sei que, ou se calhar ácaros ou alguma coisa, não sei, porque as casas eram daquelas de pedra, rudimentares, os colchões eram de palha, portanto não sei bem o que é que poderia ser, mas sei que também fez uma vez uma pasta e esfregou-me o corpo todo com uma pasta de azeite e enxofre. Vê lá se começa a crescer o feijão dentro da barriga do gato. Portanto, isto tudo para dizer que assim num bocadinho, sem pensarmos muito, quando tínhamos a azeitona, ela servia para adoçar e para comer, tinha essa utilidade, não lhe conheço outra utilidade, e quando foi transformada em azeite já arranjámos aqui 5 ou 6 utilidades para o azeite. Assim somos nós também, quando nós somos transformados. E outra coisa fantástica deste processo é que não tem volta atrás. Não há como, depois de nós sofrermos uma transformação, depois de nós ganharmos consciência, percebermos que aquilo que estávamos a fazer não era correto e termos sido transformados, já não tem como voltar lá atrás. Já não tem como voltar lá atrás.
E principalmente epá, Júlio, as formigas. Deixaste que as formigas te levassem o feijão? Devem ter sido umas quantas para pegarem no feijão e levá-lo. E portanto é um pouco isto. É nós permitirmos-nos também ter mais utilidades para a nossa família, para o nosso cônjuge, para a nossa empresa, para a sociedade onde nós estamos inseridos. E portanto, voltando então agora aqui ao feijão, dizia eu há pouco que, embora nós não estejamos a ver, mas por baixo da terra existe movimento, existe algo a acontecer. Ele está a criar raízes, está a preparar-se para crescer. Eu já mostrei aqui há uns dias, penso que talvez até no grupo, coloquei lá umas fotos de 2 feijões num destes frasquinhos que eu costumo plantar, que levei para a palestra. E entretanto, depois da palestra, coloquei um feijão num outro frasquinho. E quando tirei essa fotografia, esse frasquinho, esse segundo feijão, que foi plantado talvez uns 15 dias depois daqueles que eu levei para a palestra, já estava maior inclusive do que os outros. Portanto, façam só o processo. Não se preocupem se os feijões do lado estão a crescer mais ou a crescer menos. Isso é outro ponto muito importante, é a comparação. Eu se calhar faço uma live um destes dias sobre comparação. Porque eu fiz um cabum gigantesco quando me pus a pensar com um prémio que recebi no IP passado, no Nexus, porque nós temos sempre, olá Alice, temos sempre a ideia de, ok, recebi um prémio, ficamos satisfeitos. Sabem qual é o problema? É quando olhamos para o lado e vemos um prémio maior que o nosso. E aí, nessa altura, já achamos que o nosso tem ali um problema qualquer, um problema de tamanho, um problema de ego. Já aconteceu aí alguém? Ponham lá US de sim e o N de não. E mais uma vez é este sabotador que tem que ser treinado e tem que lhe ser dito assim, olha lá, porque é que tu estás a pensar no prémio do outro se tu recebeste um prémio? Houve muitos que não receberam nenhum prémio e tu recebeste. Porque é que estás a olhar para o prémio do outro quando devias estar a olhar para o teu e ficar toda satisfeita com o prémio que tu recebeste? Porque é que has de estar a deixar de ficar contente pelo teu prémio, por ter sido reconhecido, ainda para mais em público, não é? Ter sido reconhecido quando olhaste para o prémio do lado. O prémio do lado tirou o teu reconhecimento. O prémio do lado tirou o teu esforço. Não tirou, pois não? Então porquê é que tu, de repente, dás contigo a esquecer-te daquilo que acabaste de... E repara, se a premiação tivesse terminado ali, tu terminarias com uma autoestima lá no teto. E agora repara, porque houve um outro prémio maior que o teu, tu deixaste de valorizar aquilo que acabaste de receber. E agora pensa, o que é que mudou? O teu prémio passou a ser diferente. Então se a premiação tivesse terminado naquele momento em que tu recebeste o teu, já não tinhas tempo para olhar para lado nenhum, tinhas ficado super satisfeito, tinhas ficado orgulhoso e tal. Mas a partir do momento em que nós olhamos para o lado e vimos alguém com um prémio maior, porquê é que deixámos que isso entrasse dentro da nossa cabeça? E isto foi um cabum gigantesco que eu fiz na minha cabeça. Gigantesco. Porque nós ouvimos muitas vezes isto, mas eu não me lembrava de ter sentido isto efetivamente na pele. E é efetivamente sobre isto. É nós estarmos constantemente a vigiar
Exatamente. O César diz-nos aqui porque é que quem vai a uma final e perde, fica triste e chateado se até ficou em segundo lugar, não é? Quando eram, por exemplo, 36, devia ficar, era super feliz por ter terminado em número 2, não é? Em segundo. E é um pouco isso. Deixamos de valorizar aquilo que temos, é que este segundo lugar ficou à frente de 36. Não é? E, portanto, temos que nos policiar constantemente. Temos que nos policiar constantemente para que isso não aconteça, para que possamos valorizar cada conquista sem olhar ao lado. Porque aquilo que eu digo algumas vezes na palestra é que o feijão, quando está a crescer, não olha para o lado. Ele só cumpre aquilo que está dentro dele, que é enfiar a raiz o mais fundo que pode, captar água e nutrientes e vir cá para cima. Não quer saber se o outro do lado já cresceu, se não cresceu, ou se... Exatamente. Diz-nos a Susana que nunca estamos contentes. Diz-nos o Fernando que ir à final por si já é fantástico. Diz-nos aqui o Júlio que foi no caso deles que a empresa que montou no BML ficou em segundo e provavelmente terão tido este sentimento. Mas ficaram em segundo e eram 12 equipas, ou que era, 12 empresas. Fantástico. Por isso, nós temos que nos policiar a nós próprios constantemente, porque nós não temos que olhar para quem está ao nosso lado. Temos que olhar para nós de ontem. Eu estou melhor hoje do que ontem. Eu hoje falo melhor do que falava ontem. Eu hoje tenho uma capacidade melhor porque estou no processo, porque estou a fazer, porque já são 50 e tal lives seguidas, porque são 90 dias de exercício. Eu hoje estou melhor do que no dia em que comecei. Estou de certeza. Quero lá eu saber se há alguém que já fez 65 quando eu fiz 50. Quero lá eu saber se há alguém que, em vez de 90 dias seguidos, fez 120. O que é que isso me interessa? O que é que isso mexe no meu eu? O quê? Exatamente, diz-nos aqui o César respondendo ao Fernando. É isso mesmo, Fernando. Só acontece porque estão a olhar para o lado em vez de olhar para o seu próprio lugar. É exatamente isto. Mas isto já está a começar a fugir um bocadinho da constância, pessoal. Mas tudo é importante. E aquilo que vocês quiserem colocar de inputs, vamos seguir por esse caminho. Eu gosto mais disso do que estar em cima daquilo que programei. Se vocês começarem a meter aí temas e começarem a bombardear isto com comentários, vamos por aí. Ok? Por isso, voltando ao feijão para sairmos do feijão. Muitas das vezes nós pensamos que não está a acontecer nada, não é? Só que em cada dia a disciplina, o fazer, o constantemente manter-se em movimento está a criar as raízes, não é? E cada compromisso que eu cumpro, que tu cumpres, cada dia que eu faço a mais, hoje serão 51, amanhã 52, no outro dia 53 lives seguidas. E o exercício físico é a mesma história. Eu cada vez ganho mais força comigo próprio. Comigo próprio. Cada vez este senhor negocia menos comigo. Aliás, ele já sabe que nem tem hipótese. Não vale a pena dizer que já é tarde. Não vale a pena dizer que está cansado. Não vale a pena. Não vale a pena. Ele já percebeu que isto é para fazer todos os dias. Até ao dia que eu disser assim: agora deixa de fazer sentido. Não é vou desistir. Já vos fiz também uma live sobre isto. Entre desistir e deixar e parar por deixar de fazer sentido. Percebem? Vocês hoje não veem o Tiago a fazer lives todos os dias. Mas há períodos em que ele faz. Se calhar para ele já não faz sentido fazer 1200 lives num ano. Mas houve um tempo em que já fez. Ele próprio diz que já fez 250 reuniões, palestras, para 0 pessoas. Muitas das vezes faz parte do processo. Muitas das vezes é preciso nós quebrarmos alguma coisa que está cá dentro. Um orgulho, um ego,
começarmos de novo e seguir o processo. E não desistir. Tomar uma decisão, assumir um compromisso e ser constante. Ser constante. E nós, quando semeamos o feijão e ele não aparece logo, eu não sei se... Olá, Leila. Eu não sei se a Filomena, se puder meter aí sim ou não, também, o S ou o N, se teve vontade de desenterrar o feijão para ver se ele ainda lá estava e se já tinha raízes. Escreve lá aí, Filomena, se tiveste vontade neste período em que nunca mais o vias acontecer, de saber escavar a terra para ver o que é que estava a acontecer, se ele ainda lá estava ou não. É que o agricultor... Isso mesmo. E ainda podes acrescentar que respiramos a cada instante. A cada instante nós respiramos e vemos a grandeza de Deus. Eu já vos disse também numa live que em aramaico ou em hebraico, Yahweh, lido mais ou menos assim, é a palavra Deus. E se nós dividirmos em... Ai, Filomena, foste lá mexer com o dedo. Mas já viram, querida Filomena, nós somos assim. Vocês já viram que na natureza nós conseguimos perceber o que é que nós somos? Esta coisa de, mas será que lá está? Será que não está? Agora, transportem isto para a vossa vida. Quantas decisões é que nós tomamos? E depois, ao fim de um tempo, já não sabemos bem se tomamos a decisão certa ou errada. E quando, no caso do feijão, é possível a gente ir lá esgravatar para ver se sim ou não, nós até fazemos, só para confirmar. Quem sabe possam ter vindo ali as formigas do Júlio e ter levado o feijão para o outro lado, não é? Eu olhei hoje para ver se estava no sítio certo, pois não via, mas nada do feijão estava lá. Pois... E nós, isso aí, Júlio, nós também temos que ir cuidando. O agricultor não mete as coisas na terra e volta daqui a um mês para colher, não é? O agricultor tem que cuidar a cada dia, com uma rega, tem que proteger. Oh, Filomena, mas não é isso, não é? Estamos aqui a aproveitar a tua sinceridade para nós criarmos consciência. Esta é que é a ideia, Filomena, é criar consciência. É que todos nós somos assim. Todos nós somos assim. Todos nós. Uns mais de uma maneira, outros mais de outra. Todos nós, quando o processo começa a demorar, começamos a duvidar. E o importante é nós compreendermos isto. Porque se nós compreendemos isto, nós permanecemos no processo. Quando nós compreendemos que o processo está testado, quantas e quantas vezes é que um feijão foi plantado? Quantas e quantas vezes, não é? Na humanidade, desde que ela apareceu, toneladas de vezes, milhões de vezes. Nós sabemos sempre qual é o resultado final. É colocar na terra, tratar bem. Exatamente, Antonieta. Eu coloquei na terra porque eu coloquei com um frasco em vidro, porque eu utilizo o frasquinho para vos mostrar. Porque eu mostro, e a Filomena já lá esteve, e o Fernando também, eu mostro, quando nós não vemos nada, o que é que está a acontecer através do vidro. Percebes, Antonieta? Porque é que eu utilizo num frasco de vidro? É para que nós acreditemos que o processo está a acontecer. E é isso que às vezes nos falta na vida. É nós seguirmos um processo, continuarmos no processo de forma consistente, de forma constante, independente de apetecer, de não apetecer, do resultado aparecer ou não aparecer. É para que nós tenhamos efetivamente esta, e o Júlio também esteve lá e também viu, tenhamos esta certeza de que efetivamente é assim que isto funciona.
E às vezes, quando o agricultor se lembra de não confiar no processo, e agora não estou a falar da Filomena, não estou a falar, mas não confiar no processo, ir lá levantar a semente e ver, deixa-me cá ver se isto está a crescer. Afinal está. E quando voltamos a meter no sítio e essa planta morre porque foi mexida. Já aconteceu a alguém? Já aconteceu de certeza absoluta. Porque isso também é da natureza, não é? Quando ela está a crescer, quer seguir o seu processo. Não quer que andem a destapar e a voltar a tapar. A destapar, não, já cresceu mais uma raiz, vou voltar a pôr cá dentro. Não, já tem mais 2 raízes, vou voltar a pôr cá dentro. Não. Esse processo é silencioso, é na pressão, é na umidade. Mas é um processo que não é visível e transformando ou transportando isto para nós, é aquilo que acontece em nós. É o trabalho que nós fazemos em nós próprios. É aquele trabalho que ninguém vê. É aquele trabalho que mais tarde há pessoas que dizem assim: epá, o Laurentino teve uma sorte. Epá, é mesmo um sortudo. Pois é. Mas se calhar quando isso aconteceu já não foram 50 lives. Já não foram 90 dias de exercícios seguidos. Já não foram não sei quantas palestras. Já não foram não sei quantas formações a que ele assistiu. Já foi muito mais. Mas é uma sorte. Porquê? Porque as pessoas não acompanham muitas vezes o teu processo, o meu processo. E como as pessoas não acompanham, acham que é sorte. Acham que, olha, aconteceu. Só que o feijão, quando vem para cima, não é por sorte. É porque foi colocado na terra, foi regado, foi cuidado e teve um tempo até romper. Escrevam lá aí, bora romper, que é o meu lema, bora romper. Quando eu era adolescente, já fiz isso. Diz-nos a Aline, somos tantas vezes Tomé, não é? Que foi aquele que disse, Senhor, deixa-me ver as tuas mãos, se eu vir os buracos dos pregos, eu acredito, não é? Só acreditamos vendo. Isso mesmo, bora romper, isso. E muitas das vezes a única coisa que nós precisamos é continuar, não é? Eu falo-vos, isso mesmo, Susana, eu falo-vos, bora romper, eu falo-vos na disciplina invisível, lá na minha palestra, que é aquilo que nós fazemos quando ninguém está a ver. E alguns de vocês ainda não tinham entrado, quando eu estava a falar também um pouco, introduzindo esta parte, e que estava a dizer que o compromisso deve ser primeiro tudo connosco. Porquê? Porque só nós é que estamos connosco, com nós próprios, 24 horas por dia. Se o meu compromisso é só com vocês, quando eu não estiver à vossa frente, eu estou a fazer qualquer outra coisa, até posso estar diferente. Eu até posso dizer assim, meus amigos, vamos fazer aqui um compromisso, a partir de hoje não comemos mais chocolate. Eu à vossa frente não como chocolate. Mas nas vossas costas, quando eu não estou aqui à vossa frente, como o chocolate que eu quero. Será que isto faz sentido? Então com quem é que deve ser primeiro o compromisso? Olá, Bruno. Com quem é que deve ser primeiro o compromisso? Connosco próprios. Comigo. Porquê? Porque eu sou o único que sou capaz de me patrulhar 24 horas por dia. Portanto, se eu fizer um compromisso comigo e disser assim, não vou comer mais chocolate, ou durante um mês não vou comer chocolate, se eu comer eu sei que me enganei. Mas se o meu compromisso for com vocês, vocês não sabem, desde que não me vejam a comer chocolate aqui à vossa frente. Faz sentido isto? Ponham lá aí um S ou um N, S de sim, N de não. E aquilo que nós fazemos quando ninguém está a ver, aquele treino que ninguém aplaude, aquele livro que nós lemos, um livro por semana, e às vezes até mais, que ninguém sabe que tu e eu, que nós estamos a ler. Fernando, eu disse um S ou um N, tu puseste um A. Eu não sei o que é que o A quer dizer. Opa, outra vez A. E a Filomena diz um S? Não estou a perceber. Fernando, não estou a perceber. Explica-me lá o que é que o A quer dizer. É que não estava nas minhas opções. Olha, a Susana também meteu o A. Vocês devem
estar-se a ajudar. Não estou a perceber. Eu sim. Pois que vocês estão a cumprir com o vosso compromisso, correto? Estão a fazer os vossos 5 km diários, mesmo sem vontade. Foi ao lado, é isso mesmo. Mas voltando aqui à nossa disciplina invisível, que é aquilo que as pessoas depois dizem que é sorte, não é? Aquela oração que nós fazemos em silêncio, aquele trabalho que nós fazemos a mais para que o resultado apareça. Só que as pessoas muitas das vezes, vontade nenhuma, não é, Filomena? Mas não importa, é o compromisso e é a constância, e isso trará os seus resultados. Por isso, continuem. Só vos posso dizer isso, que eu também aqui estou. E hoje já vou com 16 km. Isto significa que já devo ter aqui um tempinho de live. Vamos então avançando. É que muitas das vezes as pessoas não veem efetivamente as nossas horas de preparação, o nosso tempo perdido, só veem o resultado. E quando de repente, ao fim de um tempo, veem um resultado, porque o resultado é um empilhar de resultados. As pessoas não veem aqueles micro-resultados. As pessoas veem é quando isto se acumulou num mês, 5 meses, 1 ano, 5 anos. Aí sim as pessoas notam a diferença. Agora, aquilo que é assim, semana a semana, as pessoas não percebem. Nós muitas das vezes compreendemos uma nova vitória. Olá, Cíntia. Uma nova vitória, um empilhar de novas vitórias. Nós compreendemos isso, mas muitas das vezes quem está à nossa volta não vê isso. E quando ao fim de 6 meses, 1 ano, vê um resultado diferente, diz, epá, que sorte que ele teve. Que sorte, não é? Porque as pessoas não veem a decisão que nós tomamos. Porque a nossa decisão foi fazer todos os dias. Não foi fazer quando temos vontade. Eu disse que vou ler este livro. Ok, vou ler este livro. Eu disse que vou fazer uma live. Vou fazer uma live. Eu disse que vou fazer exercício. Vou fazer exercício. E isto diariamente. E este empilhar destes resultados, não só a mim próprio me obriga a ensinar o meu cérebro de que quando eu tomo uma decisão, essa decisão já está cumprida, não é negociável, já está cumprida. Por isso, veio-me aqui um insight também muito importante. É que nós não nos devemos comprometer com tudo. Nós não nos devemos comprometer na base da emoção. Devemos de procurar racionalizar, porque senão muitas vezes metemos-nos aí num problemão. Nós devemos de pensar primeiro bem nas coisas e depois então assumir. Mas quando assumirmos, cumprirmos. Porque há pessoas que entram em tudo. Entram em tudo, fazem tudo, estão nos movimentos todos, estão a fazer tudo e quando dão conta, não cumprem nada. E o que é que isto está a dizer ao seu cérebro? Que é, deixa lá andar que amanhã já lhe passa. Entra para o outro lado, deixa lá que isso amanhã já lhe passou a vontade. E a maneira como nós fazemos umas coisas, fazemos todas as coisas. Portanto, é muito importante quando nós tomamos uma decisão, que a levemos até ao fim, sejam quais forem as consequências. Sejam quais forem as consequências. Ok? Depois, virando isto aqui um bocadinho também para a parte espiritual, Deus muitas das vezes utilizou aquilo que aos olhos do homem parecia pequeno, não é? Quem é que conhece aquela parábola ou aquela história da multiplicação dos pães e dos peixes que alimentaram a 5.000? Não é? Uma coisa pequena. 5 pães e 2 peixes e alimentaram mais de 5.000. Era algo pequeno, não é? Quem é que já ouviu falar da forma como Davi matou Golias? Com uma pedra do rio, aquelas pedras arredondadas, com uma funda. Portanto, muito simples, não é? Quem é que já ouviu falar daquela história da viúva que encheu todas as vasilhas de azeite que conseguiu encontrar na vizinhança? O problema nunca foi ser pequeno ou começar pequeno. O problema às vezes é que nós desprezamos os tais micro-resultados, porque são pequeninos.
aqueles pequenos hábitos. E há muitas pessoas que querem logo um resultado enorme. Só que não conseguem ser fiéis àquelas pequenas ações, àqueles pequenos... Aquelas coisas que nós temos que fazer, aqueles pequenos compromissos. Não é? As pessoas querem de alguma forma poder influenciar, mas não são capazes de manter uma rotina. Não querem a prosperidade, mas não são capazes de administrar as coisas pequenas. Como é que Deus nos há de meter em algo grande? Isto aparece na palavra. Como é que nós devemos de querer administrar algo grande se não somos capazes de administrar algo pequeno? E pensem sempre que Deus pode multiplicar aquilo que colocou nas nossas mãos. Só que primeiro nós temos que ser fiéis. Temos que acreditar. Temos que ser fiéis àquilo que já temos. E... Cabum, Júlio. Para nós é cabum. E todos nós gostamos de ter dias extraordinários, momentos de inspiração, de grandes decisões. Só que são os dias comuns, os dias que ninguém vê, são aqueles dias de treino normais em que só fomos. É aquela leitura normal que às vezes até nem... Isso mesmo, Júlio, cabum. Pessoal, quando fizer assim uma luz, quando fizer uma explosão na vossa cabeça, escrevam aí cabum, que é para eu perceber que efetivamente fez sentido. E é muitas das vezes naquela oração normal, apenas a fazer um trabalho bem feito, a cumprir aquilo que ninguém está a ver. E é com estas pequenas coisas que uma vida extraordinária se constrói. Através de muitos dias comuns, de muitos dias vividos com um propósito. Não é só aquilo que nós fazemos uma vez que transforma a nossa vida. É aquilo que nós repetimos constantemente. É aquilo que nós alimentamos dentro de nós. Porque a constância não é perfeição. É muito importante que nós compreendamos isso. Constância não significa fazer tudo de uma forma perfeita. Porque há dias em que vamos ser capazes de fazer mais, há dias em que eu faço aqui mais quilómetros, há dias em que eu faço menos, há dias em que eu ando a uma velocidade maior, há dias em que eu meto uma carga maior, há dias em que ponho menos. Só que não abandonamos, não deixamos de fazer. Há dias em que é preciso ajustar, mas não paramos. Podemos ter que corrigir alguns erros, alguma coisa que não fizemos tão bem, mas não paramos de aprender, não paramos de melhorar. Porque constância não é igual a rigidez. É só continuar no caminho, é só continuar no processo. Porque quem caminha, mesmo que devagar, na direção correta, está seguramente mais próximo do que aquele que corre a toda a velocidade na direção contrária. Estão a ver? Eu disse-vos isto há pouco, ainda não tinham entrado todos, mas não adianta correr muito rápido quando a direção não está lá. Quando eu não sei que tenho que correr para aqui, estou a correr muito rápido ali para trás de mim. Quanto mais eu corro, quanto mais eu trabalho, quanto mais eu faço, mais me afasto daquilo onde quero chegar. Portanto, é muito importante isso também na nossa vida. E hoje vou-vos deixar um desafio muito simples. Escolham, obrigado Fernando, escolham apenas uma coisa, não se metam em 200 coisas, escolham uma coisa, não 10, algo pequeno, mas que possa ser importante. Pode ser fazer um exercício, pode ser decidir ler um determinado número de páginas todos os dias, que é uma coisa simples, dizer assim, não, eu não me vou deitar sem ler 10 páginas de um livro todos os dias. Parece-vos difícil? Se calhar não é. Em 24 horas, será que não arranjamos tempo para ler hora de almoço 3 páginas, quando chegamos a casa mais 2, antes de deitar mais 5? Todos nós podemos fazer isso. Todos nós. Mas a ideia não é só aquilo que vamos absorver nessas 10 páginas. É nós comprometermos com uma coisa e cumprirmos. Pode ser, por exemplo,
estipularem que todos os dias vão orar quando acordam, quando se deitam, quando acordam e quando se deitam. Pode ser só, por exemplo, dizer: eu quando acordar vou beber um copo de água primeiro de tudo, porque é muito importante hidratar o nosso corpo. Pode ser algo tão simples como, antes de vocês irem para a cama, deixarem preparado, escrito, a vossa agenda do que vão fazer no dia a seguir. Coisas simples. Diz-nos aqui a Aline, se nós olharmos o tempo que nós gastamos nas redes sociais, seguramente que arranjaremos tempo para fazer aquilo que realmente importa. E é verdade, é tudo uma questão de prioridades. Se calhar temos que fazer também uma live sobre isto. O que é que acham? Sobre prioridades da nossa vida. Porque nós muitas das vezes achamos que não há tempo, mas reparem, algum de vocês tem um dia mais pequeno do que 24 horas? Escrevam lá yes de sim, N de não. Alguém aqui tem dias mais curtos do que 24 horas? Provavelmente a resposta é não, não é? Porque o dia de todos nós tem 24 horas. Então, porquê é que se uns conseguem, os outros não conseguem? Cabum! Cabum! Não é? Terá a ver com prioridades? Filomena, tem um dia mais curto do que 24 horas, Filomena? Não acredito. Não acredito. É que todos nós, sempre que Deus nos concede um novo dia, temos mais 24 horas até ao dia seguinte. Agora, a prioridade que nós damos a fazer cada coisa na nossa vida é que vai determinar se temos ou não tempo para fazer. Porque alguns de nós... Olha, vou-vos dar um exemplo e temos aqui um médico, o Fernando, que é urologista, e aproveito também já para fazer a divulgação, que no dia... Fernando, ajuda-me, que eu deixei isto lá em cima, dia 6, penso que é dia 6, eu depois vou fazer publicação. 6, acho que era 6. Quinta-feira, 6 de agosto, vamos às 21 horas falar sobre a saúde urológica da mulher. Já fizemos uma live e aconselho-vos a irem também ver ao meu canal, ao canal do Fernando, que está lá postado, sobre a saúde do homem. Aqueles dia 6, exatamente, eu tinha presente que achava que sim. Portanto, aquelas coisas, aqueles assuntos tabu, que muitas das vezes o homem quer saber e tem vergonha de perguntar, está lá tudo. Ainda iremos fazer uma segunda parte, mas agora vamos também dar a atenção que a mulher merece e vamos fazer então uma live para a saúde urológica da mulher. Aqueles problemas mais frequentes, o que é que leva mais vezes uma mulher ao urologista, e o Fernando vai nos dar uma grande ajuda porque ele é um médico urologista, é um médico especialista em urologia, tem mais de 25 anos de experiência e vai ser às 9 da noite. Portanto, é um horário que todos vocês poderão... Olha, a máquina já me está a querer mandar embora. Todos vocês poderão assistir, colocar as vossas dúvidas, se tiverem alguma pergunta que queiram colocar ao médico, vocês colocam nos comentários e eu depois, ao vivo, colocarei. E é também para servirmos. Eu e o Fernando estamos aqui também para vos servir. Isto tudo para dizer que as prioridades é que nos fazem ter tempo ou não. Porque eu, quando falei disto aqui do Fernando e da medicina, quantos de nós é que já ouvimos casos de pessoas que diziam: eu não tenho tempo para ir ao médico, eu não tive tempo para ir ao médico, e quando apareceu um problema grave, arranjaram tempo ou não? Alguém conhece casos destes? Sim ou não? Alguém conhece um vizinho, um amigo, um conhecido, um primo, que dizia que não tinha tempo e que de repente arranjou todo o tempo do mundo? Quando teve um infarto, quando teve um AVC, quando teve um problema grave de cancro. Alguém conhece situações destas?
Então a pergunta volta a ser a mesma. É uma questão de tempo ou de prioridade? É uma questão de tempo ou de prioridade com aquilo que queremos fazer da nossa vida? Pois é. Até agora todos responderam que sim. Toda a gente conhece alguém. E o problema, sabem qual é? É quando esse alguém somos nós. O problema é quando nós dizemos que não tenho tempo, já devia ter feito e não fiz. E o problema é quando esse sim é sobre nós. É porque não fizemos isto, não fizemos aquilo outro e nos aconteceu a nós. Ou a algum ente querido. Ou no caso, ao nosso marido, à nossa mulher. Não é? Esse é que é o problema. E por isso, aqui vemos claramente que é uma questão de prioridades. Porque desse dia em diante, do dia em que a pessoa passou a ter um infarto, um AVC, um cancro, desde esse dia em diante, passou a ter tempo para ir às consultas todas, passou a ter tempo para fazer todas as análises, passou a ter tempo para tomar todos os medicamentos. Isto se tiver a sorte de não ter ido para o lado de lá. Se Deus lhe deu ainda a oportunidade de cá ficar e de ter alguma condição para viver, porque alguns, infelizmente, talvez, nomeadamente quem tem as chamadas tromboses, não é? Os AVCs, os acidentes vasculares cerebrais, infelizmente às vezes ficam numa cama a olhar para o teto, a serem alimentados por uma sonda e sem se conseguirem mexer, e sabe lá Deus quantos anos, porque a medicina evoluiu muito. Quanto tempo é que esta gente vai ficar assim? Por isso, meus amigos, não é uma questão de tempo, é uma questão de prioridades. O que é que vos parece? Querem que eu faça uma live agora, brevemente, sobre prioridades? Contem-me lá aí se querem ou não. Se quiserem, eu preparo aí uma aula para falarmos um bocadinho sobre isto, porque às vezes é isso que falta na nossa vida. É priorizarmos umas coisas. E eu hoje na nossa aula com os mentorados lembrava algo que se calhar muitos de vocês já ouviram falar, que é a lei de Pareto. E a lei de Pareto diz-nos, tão simples como isto, diz-nos que 20% daquilo que fazemos é responsável por 80% do nosso resultado. 20% daquilo que nós fazemos é responsável por 80% do resultado. Sabem o que é que isto quer dizer? Se nós invertermos isto, então temos o quê? 80% daquilo que nós fazemos só gera 20% de resultados. Então sabem o que é que nós podemos fazer esses 80%? Deita fora, deixa de fazer, passa a outra pessoa. Porquê? E concentrar-nos naqueles 20% que são importantes. Porque esses 20% é que nos trazem o pão nosso de cada dia. Nos trazem uma família feliz, uma família estruturada, que nos trazem uma boa relação com Deus. São esses 20%. Não são os 80%, são os 20%. E por isso, se nós priorizarmos estes 20%, se nós priorizarmos Deus acima de todas as coisas, tudo o resto nos será acrescentado. Tudo o resto nos será acrescentado. Só que a prioridade tem que estar no sítio certo. Porque senão, se a prioridade não estiver no sítio certo, nós estamos a fazer 80% para conseguir 20%. Fez cabum na vossa cabeça, como ao Júlio? Será que fez cabum? Já percebi que querem que eu faça uma aula sobre prioridade. Vamos encaixar isso aí. Não sei se será já amanhã, mas vamos ver o que é que eu posso preparar também para falarmos um bocadinho sobre isso, porque acho que é fundamental. Por isso, obrigado, Fernando. Por isso, digo-vos, escolham uma coisa e vão em frente com essa coisa. Não tem que ser uma coisa grande, uma coisa pequena. Cumpram consistência, que ela vai se tornar grande, ok? Continuem a caminhar na direção da luz. Sejam sal e luz em todos aqueles que se cruzarem no vosso caminho. E
porque a colheita nem sempre pertence a quem começou com mais força. Lembram-se daquilo que eu disse dos feijões, que uns já estavam de fora, já estavam nascidos, que eu levei-os para a palestra, e o outro foi plantado 15 dias depois e neste momento está maior do que aqueles. Nem sempre é quem começa com mais força que acaba por ter um melhor resultado. É a consistência, é a consistência, é a consistência. E muitas vezes pertence a quem decidiu não abandonar o processo. E se estas mensagens que eu hoje partilhei aqui contigo fizerem sentido, escreve aí, eu vou continuar. E família dos Códigos do Feijão, bora romper. Cabe um, vamos fazer cabe um aí na vida de muita gente. Vamos criar consciência na vida daqueles que se cruzarem por nós. Deus abençoe a vossa noite e vos dê uma noite tranquila, descansada, um sono reparador e que amanhã possamos usufruir da bondade de Deus em mais um dia. Ok? Um forte abraço do coração para vocês. Tá? Até amanhã. Isso. Vamos continuar, pessoal. Vamos continuar.